Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ler o Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Gostaria de ler uma mensagem que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: aos que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando a aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Ressuscitou. Ele não está mais numa cruz, ele não está dentro de um caixão, ele não está pendurado num crucifixo, ele não está morto. Jazia aqui o corpo de Jesus, mas ele ressuscitou. Como ele próprio disse, quando estava no meio dos discípulos, que convém que o Filho do Homem padeça e sofra e seja rejeitado pelos judeus, entregue na mão dos pecadores e seja morto, mas ao terceiro dia ressuscite. Não é maravilha que Deus ressuscite alguém dentre os mortos? Porque é a veracidade incontestável de que Deus tem poder. Quando Deus falou com Abraão na antiga aliança, no Velho Testamento,
dizendo: dá-me teu filho em holocausto, o teu filho único, a quem tu mais amas. Abraão não duvidou, Abraão não temeu, obediente ele foi até Moriá, aquele monte, para oferecer Isaque em holocausto a Deus. Porque no livro de Romanos, capítulo 4, a Bíblia diz que Abraão estava certíssimo de que Deus tinha poder para tornar dentre os mortos a seu filho. Ele não duvidou por incredulidade, mas ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso que diz o apóstolo Tiago: Abraão foi chamado o amigo de Deus. E Deus, provando a fé de Abraão, quando Abraão estendeu a espada para matar o menino, a voz do Senhor disse: não faças tal, porque agora vejo que temes a Deus. Quando Jesus apareceu para o que era seu, os seus não lhe receberam. A Bíblia diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Ele falou para Pilatos que veio para testemunhar da verdade. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 3, que importa que como Moisés levantou no deserto a serpente, assim seja o Filho do Homem levantado por esta geração. O castigo que nos traz a paz estava sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 4, que ele foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 3 diz, para que ele seja justo e justificador naquele que tem fé no seu nome. Porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Aparecida, é Jesus Cristo. O único caminho é Cristo Jesus, não é Maomé, não é Buda, não é Dalai Lama, é Jesus. Todas as religiões te levam a Deus, não passa de mentira. Este argumento podre, fraco e fajuto. Todo homem vai para o céu, é mentira. A Bíblia diz em Lucas 16 que todo homem prega força para entrar no céu. Porque diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, não erreis. Os bêbados não vão para o céu, os efeminados não entram no céu, os ladrões, os maldizentes, os homicidas, os parricidas, os sodomitas, os edomitas, e aquele que comete a mentira, os feiticeiros, os avarentos, os idólatras. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que quanto aos incrédulos, aos covardes, aos abomináveis, aos idólatras, aos feiticeiros, e aquele que ama e pratica a mentira, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Pinta e boida, porque o pecado é bom para a carne. Trair, fumar, beber, mentir, roubar, matar, está levando a pessoa à vantagem aqui na terra. Ela tem um patrimônio estipulado em alto valor, mas foi às custas da injustiça. Foi operando através da ajuda das trevas. A Bíblia diz que Deus conhece os desígnios do coração de todos. A Bíblia fala que ele sonda as mentes e os corações. Toda criatura está nu e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amós capítulo 4, versículo 12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: cabe ao homem uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. A morte reinou, desde Adão até Moisés. Porque o pecado só tem força aonde há lei. A força do pecado é a lei. Porque Paulo diz: eu não conheceria pecado se a lei não me dissesse: não matarás, não adulterarás. Mas aonde a ofensa abundou, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que tendo ele o testemunho da lei e dos profetas,
em Jesus é manifesta a justiça de Deus, para que o homem se salve, crendo que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a Bíblia diz que uns criam nele e outros não criam. E isso sucede até a sua vinda, até os confins da terra. Porque o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe. O coração está no time de futebol, o coração está na amante, o coração está na bebida, o coração está nas drogas, o coração está no carro, o coração está na casa, o coração está em diversas coisas. Peneira, para você ver aonde você vai cair. Porque a Bíblia ensina: examine-se o homem a si mesmo. Você tem que fazer um autoexame de ti, perante a Deus e a sua palavra. Porque se você se examinar a você mesmo, diante do seu entendimento e da sua concepção, você vai ser enganado a vida toda. Mas se você botar o teu joelho no chão, se você pôr a tua boca no pó, não é da cocaína não, é do pó da terra, para você buscar a face de Deus e pela palavra rogar a Deus misericórdia que te mostre a verdade, aí você vai colocar a sua vida diante da palavra. Só vai enxergar misérias, podridão, mas muitas são as misericórdias de Deus, porque em Jesus Deus operou a sua justiça. Porque quando Deus olha para nós, Ele não nos vê segundo aquilo que fazemos, porque a nossa fé vinculada a Cristo nos dá proteção. E Deus, Ele age valorosamente com os seus. Mas aqueles que esnobam, aqueles que tapam os ouvidos, aqueles que desprezam a sua palavra, aqueles que murmuram, blasfemam, aqueles que meneiam a cabeça, aqueles que rejeitam a sua palavra, viverão na terra, mas tem nome que vive, mas está morto. Porque o pecado mata o homem. O pecado separa o homem de Deus. Pode estar bem no meio da parentela, pode estar bem no meio dos amigos de colega de trabalho, pode estar bem no meio da sociedade, mas e perante Deus? Porque depois que você morreu, o teu amigo não vai com você pro caixão, a tua mãe não vai ir com você, o teu irmão não vai com você, teu patrão, teus colegas, é você e o juízo de Deus. Porque depois que morre, a realidade é outra. Aqui pintou e bordou no pecado, depois que morre, não vai virar estrelinha no céu, não vai te ver lá do céu. A Bíblia diz, ou é inferno ou é céu. Você decida, porque se você viver no pecado, você vai pro inferno, fumando maconha, bebendo cachaça, adorando Corinthians, adorando Palmeiras, você está indo pro inferno. Vai se converter, filho. Jesus está voltando. Esta geração é uma geração idólatra. O Brasil é um país idólatra, não é cristão. Catolicismo não é cristianismo. Põe isso na sua cabeça. Porque paganismo é o que eles ensinam. Reza morto. Pendurar crucifixo no pescoço não vai te livrar de olho gordo, não vai te proteger. Porque a Bíblia diz: o que é lâmpada para os pés é a palavra, é luz para o caminho. O guarda de Israel não tosqueneja nem dormita. Jó diz: o meu Redentor vive e por certo se levantará. A Bíblia diz em Salmos 91 que ele é escudo e broquel à sua verdade. À sombra do Onipotente eu descansarei. Mas quem não tem Jesus, vulneravelmente anda pela terra, e o diabo querendo tragar. O diabo botou na sua cabeça que você tem que ser feliz. Aproveite enquanto está novo. Segue a vida e deixa a vida te levar. Ouve Zeca Pagodinho e vai com ele pro inferno. Vai ouvir o Raul Seixas. Vai ouvir o Elvis Presley. Vai ouvir os seus ídolos. Mas se você quer ir pro céu, ouça a voz de Jesus. Porque não tem meio termo com Deus. Deus não vai mudar o evangelho para agradar pecador.
Deus não vai mudar o evangelho para agradar lésbica, nem homossexual, nem maconheiro, nem cachaceiro. Ou o homem se enquadra a verdade de Deus, ou ele não vai entrar no céu. O caminho é estreito, a porta é apertada, e são poucos que encontram. Porque o povo está escolhendo religião, o povo está escolhendo ídolos, doutores, para viver na comodidade do pecado. Ninguém fala nada para mim, é bom assim mesmo. A pessoa é tão soberba que ela não quer escutar Deus falar. E assim, a vida de Cristo, em que passar aqui nesta terra, e ele viu a rejeição do próprio povo. A sua palavra não entrava nos seus corações, porque era povo obstinado, de dura cerviz, altivos de olhos. A Bíblia fala que eles buscaram matar Jesus. Eles buscaram a todas as maneiras envergonhar Jesus e arrancar de sua boca palavras em que tivesse de que o acusá-lo. Mas ele era irrepreensível. Da sua boca não houve enganos. A sua verdade era incontestável. Por mais que eles falassem, não pode, não dá contra ele, porque ele fala como ninguém antes falou. O que Jesus fez nesta terra marcou o poderio de Deus, porque quando Deus tirou o povo do Egito, em Faraó, Deus iria mostrar o seu grande poder e a sua grande força para que todos viessem a temê-lo e a conhecê-lo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, por onde eles iam, a notícia chegava: este povo é o povo do Senhor, o Deus que tirou eles do Egito. E eles souberam da notícia, porque no Egito Deus enviou praga. Deus matou os primogênitos. Deus feriu o Egito, porque o Egito maltratou o povo de Deus. Faraó e a sua corja de funcionários maltratou o povo de Deus. Você pensa que vai ficar barato para o islamismo? Essa raça de demônio? Esses papas que no tempo da Inquisição matou muitos cristãos e muitos judeus, não vai ficar barato. E você fica aí apoiando estes homicidas, estes mentirosos, que só enganam, não pregam a verdade porque não amam as almas. Mas Jesus era homem que pregava a verdade. E eles odiaram a ele, porque a luz dissipa as trevas, a verdade acaba com a mentira, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Assim Jesus estava trabalhando para o Pai. O meu Pai trabalha até agora e eu também. Para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele foi enviado, não para fazer a vontade dele, mas a do Pai que o enviou. Quem vê a mim, vê não a mim, mas o Pai que me enviou. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Sempre Jesus buscando glorificar o Pai, porque ele não buscou glória para si. Ele próprio falou que aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Aí está cheio de homens que falam que são de Deus. Aí eu faço isso, eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não passa de nada. Soberbo, arrogante. Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas você já leu a Bíblia? Porque para aprender com Jesus, tem que ter a Bíblia nas mãos. Tem que sentar, tem que dobrar os joelhos, tem que orar a Deus. Ah, eu conheço Jesus, mas o Jesus que a pessoa conhece é o Jesus do cinema. É o Jesus do catolicismo, aquele que está pendurado numa cruz. É o Jesus que ela sempre aprendeu a acreditar. E ela leva isso a vida toda. Aí quando ela escuta que o verdadeiro Cristo não está mais morto, mas está à direita de Deus
Pai, e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, para que diante do seu nome se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No seu nome os demônios se sujeitam. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus foi perseguido por sua própria linhagem. Ele foi odiado sem causa. Eles falavam: somos discípulos de Moisés. Se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês creriam nos seus escritos, porque de mim disse Moisés. Somos descendência de Abraão. Bem sei que vós sois descendência de Abraão, e contudo buscais matar-me, homem que vos tem dito a verdade. Abraão não fez estas obras. Somos filhos de Deus. Se eu disser que vós sois filhos de Deus, eu seria mentiroso como vocês. Eu sei que vocês são filhos de Deus. Mas Jesus falou em João capítulo 8, versículo 44: vós tendes por pai ao diabo, e é ele que quereis satisfazer o desejo, porque ele é homicida e mentiroso. Nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é pai da mentira. Eles não queriam aceitar. Jesus censurou eles na frente do povo. Com Jesus não tinha papa na língua. Ele falava dentro e baseado nas escrituras. Porque todas as falas que ele usou dentro das escrituras. O apóstolo Pedro fala: se alguém quiser falar, fale segundo as palavras do Senhor. O próprio Jesus fala que aquele que Deus envia, fala as palavras de Deus. Mas o povo que dizia: sou de Deus, Jesus falava: não é de Deus. E assim, eles viram Jesus curar um cego de nascença e foram tirar satisfação com ele. Quem é que te curou? Foi Jesus. Como é que ele fez esse milagre? Eu já vos disse e vocês não creem. Por que quereis ouvir de novo? Quereis, porventura, tornar vossos discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Tu é todo nascido em pecado e quer nos ensinar nós? Esta é a maravilha, porque eles não sabiam de onde ele era. Mas a Bíblia diz que ele desceu do céu e ele voltaria para aquele mesmo lugar de onde esteve. Por um pouco de tempo, os discípulos iriam entristecer. Lá no Getsemane, eles foram apanhar Jesus. Depois de tentar por inúmeras vezes e não ter conseguido, aí de repente a solução chega. Eles comprou Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. Porque o dinheiro te compra. O dinheiro paga, o dinheiro faz isso. Aí ó. Adorador do diabo. O Senhor te repreenda, Satanás. Satanás está morto. Satanás está enganando você, está levando você para o inferno. Fez um chifrudo lá que ele adora, o diabo. Lá no Rio Grande do Sul, tentaram fazer uma imagem de Satanás. Sabe o que aconteceu? Foi banida. Ainda não é tempo do diabo se manifestar, ainda que ele está irado. Mas a Bíblia diz que ele enganará as nações da terra. Aí, passou um aqui, que está enganado pelo diabo, e pensa que o diabo é uma coisa boa. O diabo está levando ele para o inferno e ele está desinformado. Mas hoje ele ouviu a verdade. Ele ouviu que Jesus tem poder para curar, para libertar e para condenar aqueles que rejeitam a ele e a sua mensagem. E assim compraram Judas, porque o dinheiro compra aquilo que o homem deseja.
até para adquirir informações que a ele seja preciosa. Com dinheiro o homem compra o melhor médico, compra o melhor remédio, compra o melhor carro, a melhor casa, compra o sexo, compra a bebida, compra o que ele quiser. Com dinheiro, ele compra o que ele deseja aqui na terra. Mas ele não compra a salvação, ele não compra o dom de Deus, ele não compra a vida eterna, ele não compra a comunhão com Deus, ele não compra a presença de Deus, ele compra carro, cachaça para tomar, maconha para fumar, mas a Jesus ele não compra. Pode comprar político para trabalhar para você, mas a Jesus você não compra. Tentaram comprar o dom de Deus. O apóstolo Pedro falou: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Deus não quer teu dinheiro. Vai você e seu dinheiro para os quintos dos infernos. Porque a pessoa pensa: ah, é pastor é ladrão. Ladrão é o diabo. Ladrão é mercenário. Pastor prega a verdade. Doa a quem doer. Goste quem quiser gostar. É o que Jesus pregava. Da laia dessa cambada aí, tem um monte por aí. Mas os sinceros de Deus, tá com a palavra de Deus para denunciar as obras infrutuosas das trevas. Para denunciar as trevas, para denunciar as obras do diabo, para denunciar o pecado. Pecado é pecado. Não tem pecado grande nem pecado pequeno. Ou o homem se converte, se arrepende e larga o pecado e alcança a Deus misericórdia, ou ele com pecado está indo para o inferno e ainda está indo feliz. Que felicidade é essa? Que eu não quero essa felicidade. A verdadeira paz, quem dá é Jesus. O mundo não dá esta paz. Ele te oferece uma sensação de paz. A pessoa se impressiona. Ah, eu estou curtindo. Saiu ontem, foi para balada, pegou várias mulheres, pegou vários homens e se alegrou. Voltou para casa, dormiu e acordou, e agora você está ouvindo o evangelho. Ou você entrega a tua vida para Jesus, ou se você morrer, não tem outra oportunidade. E assim, Judas Iscariotes, que foi o guia daqueles que prenderam a Cristo, no livro de Atos, no capítulo de número 7, Estevão diz, pelo Espírito Santo, Atos capítulo 7, e aqui no versículo 51, homem de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Traidores, porque eles mataram Jesus, o justo, para escolher Barrabás, aquele homicida. Eles escolheram um homem justo. Eles escolheram uma pessoa que tinha uma posição diante da sociedade abominável. A escolha são as consequências do amanhã. Aquilo que se escolhe hoje é resultado ao amanhã. Atos capítulo 3 e versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes.
Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ele havia de padecer. Ele seria rejeitado. No livro de Hebreus capítulo 12 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra da majestade do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleça em vossa fé, perdendo o ânimo. Ele suportou a cruz, porque, como raiz de uma terra seca, ele foi subindo. Olhando nós para ele, não víamos belezura nem formosura para que nós o pudéssemos desejar. Era homem experimentado nos trabalhos e em sofrimentos, homem de dores. Ele não tinha aparência. Quando os homens olhavam para ele, meneavam a cabeça. E aqueles discípulos, depois do resultado do que fizeram os príncipes, os principais sacerdotes, prendeu Jesus, crucificou Jesus, e eles estavam tristes. Aquele era o terceiro dia, e de repente a conversa entre eles. O mesmo Jesus aproximou, e eles não o conheceram, porque não lhes foi permitido conhecerem. E ele pergunta: que palavras são essas que trocais entre vós? E por que estáis triste? És apenas um peregrino aqui em Jerusalém? Não sabe das últimas notícias? Quais? Quais são as notícias? Quais são as últimas notícias? Silvio Santos morreu, Pelé morreu, já vai fazer 1 ano, Maradona morreu, já vai fazer 2 anos. Qual é as últimas notícias? É o furacão que aconteceu lá em Orlando? Qual é as últimas notícias? Seu time foi campeão do campeonato em que disputava? Seu time venceu mais uma partida de futebol? Qual é as últimas notícias? Porque a conversa daqueles homens não era voltada à política de Roma, não estava voltada ao que faziam os religiosos. A conversa deles era sobre Jesus, procurando entender, porque eles imaginavam que ele fosse o que iria remir Israel de seus pecados, iria salvar Israel. Mas ainda que o homem se equivoque, Deus não se equivoca. Ainda que o homem se precipite, Deus não se precipita. A Bíblia diz que ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Ele não é homem para mentir. Ele zela sobre a sua palavra para cumprir. Passará os céus, passará a terra, mas a sua palavra não passa. Parece que é impossível, mas Deus manifesta o seu grande poder. E Jesus perguntou quais? As que diz respeito a Jesus Nazareno, homem poderoso em obras, homem profeta, poderoso em obras. Como os principais sacerdotes o entregaram e o crucificaram. E ele havia dito que iria ressuscitar. E alguns discípulos, quando ouviram aquelas mulheres falar que ele ressuscitou, se maravilharam. Se converter, filho do diabo. Aí, maravilhados, porém não tinha visto ele,
mas falaram que os anjos a disseram que ele está vivo. Verdadeiramente Jesus está vivo? Porque Paulo diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação, a nossa esperança. Mas ele ressuscitou, porque em Atos capítulo 1 diz, com muitas infalíveis provas, ele está vivo. 40 dias Jesus esteve com eles, admoestando, exortando a eles. E depois foi elevado aos céus, e uma nuvem o encobriu, e os discípulos fitados os olhos, olhando. E aqueles 2 anjos falaram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vós o viste subir, ele há de voltar. Ele vai voltar, porque a sua palavra não cai por terra. Ele ressuscitou. E Jesus falou para eles, nécios e tardios em crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus falava essas palavras e recordou a eles tudo que dele estava escrito nas Escrituras. E arderam os seus corações. E eles não podiam falar nada. Jesus falando a eles e relembrando a eles de tudo isso deveria acontecer. A esperança não morreu, porque Jesus ressuscitou. Pode matar o cristão, pode jogar na fornalha de fogo, pode atirar na cabeça dele, pode esfaqueá-lo, pode fazer tudo, mas ele não morre, porque Jesus deu vida a ele e vida com abundância. O corpo dessa sepultura, mas na ressurreição dos mortos, Deus tornará a trazer dos mortos a estes que creram no Filho dele, que esperançosos aguardaram por sua vida, que não amaram este mundo, mas amaram ao Senhor Jesus, foram desprezados. E a Bíblia diz, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque todo aquele que milita não se embaraça em negócios algum desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A Bíblia diz que aquele que quer viver uma vida piamente com Jesus Cristo, sofrerá perseguição. Bem-aventurado sois vós, que por causa do meu nome, sois injuriados, sois ameaçados, sois perseguidos, e falam todo mal contra vós por causa de mim. Mas alegrai-vos e exultai-vos, olhai para os céus, porque está próxima a vossa redenção. O tempo dos gentios está para se completar. Não deixa para o amanhã, não deixa para depois. Jesus está voltando. Este mundo está te iludindo. Futebol é ilusão, é idolatria, está levando você para o inferno. Converte-te, arrependa-te, porque cedo veio, diz o Senhor Deus, e aquele que vem virá e não tardará. Muitos serão pegos de surpresa, apanhados em suas próprias iniquidades, em seus próprios pecados. Mas Deus lhes deu tempo para se arrependerem. Deus lhes deu tempo para a reconciliação à vida a Ele. Mas o homem não quis, porque disse, estou novo, preciso curtir, ainda tem que fazer muita coisa. E assim Jesus falou a eles e entrou na casa deles. Eles rogaram que ele ficasse com eles. E ali, sentados à mesa, ele partiu o pão e abençoou e deu-los. E assim conheceram que era o Senhor Jesus. Ele está vivo.
Eles foram para Jerusalém para testemunhar aos outros irmãos, aos discípulos, que ele está vivo. E quando eles chegaram lá para contar as boas novas, de repente o mesmo Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. Ele ressuscitou. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 16, eles têm Moisés e os profetas. Os profetas falaram de Cristo, Moisés falou de Cristo, e agora temos a completitude de Deus, o Evangelho, que revela a divindade de Cristo, que nele habita corporalmente, com graça sobre graça. A Bíblia diz: procurar entender qual seja a vontade do Senhor, porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são os caminhos da morte. Jesus está vivo, e a Bíblia diz: examina as Escrituras, porque vós encontrareis nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aquele que crê em mim, como fala a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Bem-aventurado é todo aquele que lê e ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Aquele que acrescentar ou tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, lhe será tirado a sua parte da cidade santa e o fruto da árvore da vida. Mateus capítulo 5, está escrito: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quando eu vim ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não vim com sublimidade de palavras, porque a minha pregação e a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Pelo poder de Deus, Jesus expulsou demônios, curou os enfermos, ressuscitou os mortos e provou ao homem, na ressurreição de Lázaro, na ressurreição do filha de Naim, na filha de Jairo, que como o Pai tem poder, também deu ao Filho o poder sobre a morte. Jesus ensinando aos homens, ensinando a todos nós, que o homem morre e não acaba, porque ele falou que o rico foi para o inferno. O homem morre, e a Bíblia diz em Romanos que quem está em Cristo Jesus não há condenação. Ele vai para um lugar de gozo, um lugar de conforto, e ele será ressuscitado na ressurreição do último dia, porque Jesus fala em João capítulo 11: eu sou a vida e a ressurreição. Você vai morrer e vai ressuscitar, e o que você fez aqui na terra está registrado no livro das obras. Se teu nome não foi achado escrito no livro da vida, você será lançado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala: alegrai-vos por vosso nome
está escrito nos céus. Esta é a maior riqueza do homem, o nome escrito nos céus, porque aqui na terra ele passará por uma presente aflição, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, choro, lágrimas. Mas assim importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. É cadeias que o Evangelho promove, e ameaças, prisões, morte. Mas o galardão, quem nos dará é o Senhor, o justo juiz, a saber, Jesus Cristo. Ele tem na sua mão uma pá. Ele ajuntará no seu celeiro o trigo. Mas a palha, que é o trigo, que é o joio, será queimado. E o fogo que nunca se apaga. Amém? Esta é a palavra de Deus. Este é o Evangelho. As últimas notícias era que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo não é evangélico. Fazer discípulos não é religioso. Fazer discípulos, discípulo de Cristo, que crê na sua palavra e segue unicamente a Ele. Você é de qual religião? Eu não sou de nenhuma religião. Eu sou de Cristo. Qual é a congregação que você congrega? É aonde está o sincero de Deus que proclama a mesma fé, que anda pelo mesmo Espírito, que está espalhado no sul, no norte e assim por diante. E quando se une, forma o corpo de Cristo, porque a palavra de Deus no meio deles dá edificação. E um vem com salmos, outro com hinos espirituais, outro com profecia, outros com revelações, outros com visões e com sonhos, e assim todos são edificados. Porque querendo Cristo, o aperfeiçoamento dos santos. Para os santos, a sabedoria de Deus é falada em revelação. Mas para os que estão de fora, em mistérios. Porque o que para eles é índice de perdição, para nós o é de salvação. Jesus está voltando. Ele está vivo. Para enxergar Ele, o homem tem que descer do pedestal da soberba. O homem tem que descer e se humilhar ante a face do Senhor, diante de Deus. Porque diz a palavra: humilhai-vos perante a sua mão potente e poderosa, e a seu tempo Ele vos exaltará. Humilhai-vos, porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Este é o Evangelho. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Eis que o juízo está às portas. E a Bíblia fala: como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. 2 estarão juntos, um será arrebatado e o outro será deixado. Então não tarde em entregar a tua vida para Cristo, em reconciliar a tua vida com Cristo, porque o amanhã não existe. Basta cada dia o seu mal. O índice de violência vai aumentar, a fome vai aumentar, a doença vai aumentar, terremotos vão aumentar, falsos profetas vão aumentar, falsos pastores vão aumentar, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Sigais a Cristo. Sigais a Cristo. O Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas e Ele ensinará a verdade. Quer andar com Jesus? Renuncia ao mundo, renuncia às impiedades e a profana trindade do diabo. Renuncia o pecado e vive uma vida separada para Deus. Porque ser cristão significa andar na contramão do mundo.
Ser cristão significa aborrecer a própria vida. Ser cristão significa amar mais a Cristo. Deixar família, deixar filhos, deixar casas, deixar trabalho por amor a Cristo. Porque amar a Cristo é você desprezar as coisas desta vida. Crucificado para o mundo, falou o apóstolo Paulo. Crucificado para a lei, falou o apóstolo Paulo. Para viver para Cristo. Viver para Cristo e se morrer é ganho. Aquele que ama mais o pai, a mãe, a esposa, o marido, os filhos, o carro, a casa, o apartamento, o trabalho, tudo. Mais do que a Cristo, não é digno de Jesus. Mas aquele que entende que tem que abrir mão, porque a família não é mais importante do que o Evangelho. Filhos não são mais importantes do que Jesus. É uma herança de Deus. É uma bênção de Deus. Mas o amor do homem é para Cristo. Porque o governo do anticristo vai obrigar o homem a adorá-lo pela força da espada. Porque se não colocar a marca da besta, não vai poder comprar nem vender. Então, vai estreitar. Aquele que aprendeu a jejuar aos pés do Senhor, vai escapar da proposta do diabo. Mas aquele que não conseguiu parar de comer, porque era glutonaria todo dia, era bebedeira todo dia, tudo era movido por causa dele, no ventre dele. Não tirou um dia para proclamar um jejum para Deus, porque não se esforçou. O apetite era maior. Preciso comer meu lanche, preciso comer minha pizza. Todo domingo era motivo de comer pizza. Todo final de semana era churrasco. E nesses últimos dias, todo dia se vê festa para todo lado. E o homem frequente na vida em que leva beber, comer e viver. Aí não consegue jejuar porque não consegue encontrar forças em Deus. Mas se o médico falar, você precisa jejuar para fazer o exame, é em jejum. Aí ele larga a pinga, larga o cigarro, ele larga de comer e tem que comparecer ante o médico em jejum. E para Deus, não consegue. Engraçado, né? Porque quando é para a própria vontade e satisfazer ao ego da carne, ele encontra força, ele encontra coragem, ele encontra. Porque voltado aos próprios interesses, a pessoa é capaz de matar. Como a gente vê o traficante matando o outro. Polícia contra ladrão e está uma baderna geral na terra. Porque o homem perdeu o temor a Deus. Perdeu a reverência ao Deus da palavra. E que quer viver no achismo, quer viver no pecado. A Bíblia diz no profeta Joel, proclamai um dia de jejum ao Senhor. Jejuar significa você mortificar as obras da carne. Amém? Então não tem escolha. Ou é Jesus, ou sem Jesus você morre. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Considerai, pois, a severidade de Deus para os que caíram. Severidade. Mas para aqueles que estão de pé, benignidade e bondade. Amém?
irmão Leonardo, aleluia. Eu trouxe aqui, encontrei com ele aqui, estava passando na rua ali. Aleluia. Amém, irmãos. Deixa eu finalizar aqui, irmão. Amém, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, já é noite já, né? A lua tá bonita. Tá vendo? Amém. Meus irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe vocês grandemente. Continue orando, intercedendo pela nossa vida, pela vida de cada um dos irmãos que tem se esforçado na obra de Deus, e Deus venha fortificar cada um na graça de Cristo e assim firmar seus passos sempre no caminho do Senhor, dando sempre coragem, sempre ânimo e disposição de ir e pregar o Evangelho e interceder também em oração pela vida de cada um. Amém, irmãos? Como o Tiago diz, orai uns pelos outros. Que Deus venha fortalecer vocês. Ore também pela vida do irmão Leonardo aqui. E Deus venha sempre conduzir ele nas palavras, no trabalho, nas ruas, e encontrar almas que careçam de ouvir a voz do Espírito Santo, e que Deus o use para avisar essas almas a importância de ouvir a palavra de Deus, e entregar a vida para Cristo, para que sejam salvos e arrebatados do fogo, como falou o apóstolo Judas, né? Amém, irmãos? Fica na paz, Deus abençoe vocês. Falar alguma coisa? Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite.